Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, alunos e alunas que interessam-se cada dia pela escola dominical, com o objetivo de agregar no seu plano de aula ou no seu plano de ensino subsídios que valham a pena para você, subsídios que enriqueça o seu comentário e o seu pensamento cristão. O objetivo é exatamente este, com palavras simples sem ser vulgar, descomplicando, trazendo explicações simples, porque o Evangelho é simples, e agregando, enriquecendo o seu entendimento da palavra de Deus, facilitando o seu contato com os alunos, te deixando mais tranquilo com materiais que possam enriquecer e deixar os seus alunos cada dia mais interessados pela palavra de Deus. Este é o objetivo deste subsídio que aqui colocamos. Quero agradecer a você que é um inscrito no canal. Você que se inscreveu e tem comentado, são muito louváveis os seus comentários. Tenho lido diversos comentários dos inscritos no canal aqui e são comentários que nos encorajam, que nos motivam, que nos ajudam. E também agradeço pelos likes, são vários os likes que você tem dado aí dizendo que gostei do material, gostei do subsídio, são diversos likes, isso é bom, porque nos mostra que estamos no caminho certo. Agradeço a você que é inscrito pelos comentários. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu te convido, venha inscrever-se no canal. Olha, observe aí no seu canto direito do vídeo que vai ter uma tarja vermelha com letras brancas dizendo inscreva-se. Aí você clica nela, já é um inscrito no canal. E se tornando um inscrito no canal, você assistindo os vídeos, você pode dizer se gostou ou não. Se você gostou dos vídeos, se eles foram interessantes para a sua vida, dê um likezinho, um joinha. Tem um joinha no canto esquerdo aí, você clica nele dizendo, ó, gostei. Pode clicar e recomenda ele. Recomenda nos grupos do seu WhatsApp, os seus amigos, vai divulgando, vai ajudando-nos a implementar o reino de Deus cada vez mais através desses ensinos das lições de escola dominical. E você pode comentar também, ter acesso aos vídeos passados, se você quiser os vídeos passados, você vai nas pastinhas, através de playlists, estão lá os vídeos do trimestre passado. Cada parte daquela é correspondente a um trimestre inteiro. Então, desde o ano passado, nós já estamos comentando as lições. E não somente as lições dos adultos, mas também as lições de jovens. Nós ajudamos os professores de jovens para que eles possam enriquecer o seu material de estudo. Então são subsídios, algo que possa contribuir, agregar, somar com aquilo que você tem planejado para a sua classe. A lição de hoje que estaremos comentando, a lição de número 5, datada do dia 5 de maio de 2019, cujo título é A Pia de Bronze, Lugar de Purificação. O texto áureo está em João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A verdade prática. A pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós, através de seu sangue e da palavra de Deus. Então nós, no primeiro tópico da lição, o comentarista fala sobre a pia de bronze, a descrição da pia de bronze, de que material era feito a pia de bronze. Qual o formato da pia de bronze? Quais os objetivos da pia de bronze? Havia medidas ou não havia medidas para fazer-se a pia de bronze? Qual a relação da pia de bronze com os dias atuais? O que significa isso? O que significa água? Então, esses detalhes nós estaremos falando para você nesta lição, uma lição que ela é o símbolo da palavra de Deus. A pia ela representa a Bíblia. E a Bíblia até hoje é a única nossa regra de fé e de prática. A Bíblia é para a qual nós olhamos o caminho das promessas, o caminho da volta de Cristo, os sinais da volta de Cristo, uma vida de santidade, a vida de regeneração. Todas as questões relacionadas ao cristão e ao Cristo e aos seus mandamentos estão revelados através da palavra. Então, assim como a pia de bronze tinha importância, assim como a água é vital para o corpo humano. A água é vital. Ninguém vive sem a água, nem muitas horas. A água tem inúmeras utilidades para o corpo humano, tanto para matar a sede,
quanto para hidratar o corpo humano, quanto para lavar as roupas, quanto para refrigerar e assim sucessivamente. Assim também a palavra de Deus é vital para a vida espiritual do ser humano. Nós não conseguimos viver sem a palavra. Ela é quem mata a fome da alma, mata a sede do espírito, e é ela quem nos purifica, quem nos regenera, quem nos lava através do sangue de Cristo e do Espírito Santo de Deus revelados nela. No segundo tópico, nós temos a pia de bronze, o caráter da limpeza e o altar do holocausto. É porque depois do altar do holocausto nós deparávamos, ou o sacerdote se deparava, com a pia. Ele entrava pela porta do átrio principal e já de frente dava de cara com o altar do holocausto. Se ele continuasse andando em direção ao tabernáculo, ele passaria pela pia de bronze. Qual que é a relação disso? Falamos nas lições passadas que Cristo é a porta. O átrio tinha a porta. Cristo é a porta. O artigo definido a é Cristo. Ele é a porta, ele é o caminho. O artigo definido o define quem é. Não são os caminhos, não há diversos caminhos, não há diversas portas, diversas verdades. Nós não relativizamos a palavra de Deus, ela não é relativa, não é uma a mais, como algumas religiões dizem. Uma das verdades é o budismo, é a verdade para os budistas, é a verdade para o islâmico. Não, Senhor, a Bíblia é a verdade, de todas as verdades. Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Então ele é a porta. Então entrando pela porta que é Cristo, chegamos no altar do holocausto, que é o símbolo da cruz de Cristo. E passando pela cruz de Cristo, a pia de bronze, que é o símbolo da palavra, ela está constante em nossa vida. Os sacerdotes estavam diariamente de encontro com a pia. Os cristãos hoje, que somos considerados sacerdotes, povo seu, sacerdócio real, nós estamos diariamente com a Bíblia. Por isso que o salmista ele recomenda: na tua lei medita de dia e de noite. É constante. Não significa que você vai viver com a cara enfiada na Bíblia 24 horas que vai dar o piripaco na mente. Mas pelo menos todos os dias meditar na palavra de Deus, que ela é quem vai te direcionar na sua vida, os seus passos e os seus caminhos. O bronze na pia, ele é o caráter do juízo. A palavra de Deus ela vai nos julgando, julgando os nossos erros, julgando as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, tudo que fazemos tudo que fazemos diante de Deus ou para Deus, a Bíblia é quem vai caracterizar se é certo ou se é errado, se está faltando ou não. Ela é quem julga as nossas ações. Por isso que devemos olhar para ela como o sacerdote olhava para a pia de cobre. Eu coloquei através de slides mostrando mais ou menos a configuração da bacia para você ter noção de como funcionava no tabernáculo e depois trago alguns simbolismos também. Então eu acho que fica mais didático para o professor, a professora, o aluno e a aluna compreender, entender esse motivo aí das lições do tabernáculo nessa aula, especialmente a pia de bronze. Então veja a seguir os slides que eu fiz para você. A bacia de cobre, no estudo agora, nós estaremos vendo e estudando sobre a bacia de cobre, o simbolismo da bacia, a situação da bacia. A bacia de cobre ficava entre o altar dos holocaustos e a porta do santuário. Então aqui nós temos, antes das pessoas ou dos sacerdotes entrarem no tabernáculo, a bacia era a primeira peça após o altar do holocausto. Tinha a porta do átrio, as pessoas deparavam com o altar do holocausto e em seguida a bacia de cobre. Qual que é a importância desta bacia? Qual o simbolismo desta bacia? E então agora, nesse estudo, é isso que nós estaremos aprendendo. Esta bacia, conhecida como pia ou lavatório, era também chamada vaso da purificação, uma vez que suas águas, como um espelho, revelavam os pecados cometidos. A bacia de cobre tinha dentro dela aqui o cobre das mulheres, que naquele período os espelhos não eram como o formato de hoje. Eles tinham uma noção da sua aparência olhando para o bronze polido. Então não era uma imagem perfeita como observamos hoje no espelho da atualidade, mas o próprio cobre polido dava reflexo da pessoa. Então dentro desta bacia, os espelhos aqui, que era polido, através da água refletia a imagem do sacerdote. O sacerdote ele ministrava no altar do holocausto, então ele preparava o animal, às vezes algum sangue
sujava as suas mãos, os seus braços, as suas vestes. Então ele era necessário lavar-se na bacia para estar sempre impecável, tirando toda a sujeira. Às vezes até as cinzas deixavam as suas mãos sujas, ou até mesmo as suas roupas. E ele constantemente tinha que estar lavando-se aqui na bacia de cobre. É o simbolismo da palavra de Deus. A bacia é o símbolo da palavra. Quando Jesus diz, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é através da lavagem da regeneração que nós aprendemos sobre a Bíblia. E é a própria Bíblia quem, como espelho, quando nós estamos lendo a Bíblia, assim como o sacerdote olhava para dentro da bacia de cobre, quando nós olhamos para dentro da Bíblia, através da leitura, da meditação e da aprendizagem dos ensinos, é que nós vamos perceber aonde está a nossa sujeira, a nossa falha, no que pecamos, no que erramos, o que estamos cometendo que está fora. É através da palavra de Deus. Na bacia de cobre dada para Moisés, Deus ele não deu as medidas. São duas peças que não têm medida. O altar de holocausto tinha suas medidas, 2,5 metros de largura, 2,5 metros de comprimento, 1,5 metros de altura. A mesa dos pães da preposição tinha medidas, a arca da aliança tinha medidas, o altar de incenso tinha medidas, o tabernáculo tinha medida, e as cortinas tinham medidas, o átrio tinha medidas, as portas tinham medidas, as colunas tinham medidas. Agora, a bacia não havia medida, nem a bacia e nem o candeeiro, ou candelabro, ou castiçal. Era para ser feito de acordo com o modelo que Moisés visualizou no Monte Sinai. Então não haveria medidas. Por quê? Porque a bacia ela é símbolo da palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não tem medida. Não existe pessoas que possam dizer, eu já li a Bíblia 100 vezes, já sei tudo sobre a Bíblia. Ou alguém que possa dizer, já pregamos São João 3,16 700 vezes, então não tem mais o que pregar. Não há mais nada o que pregar. Então assim esgotaria a Bíblia, mas a Bíblia ela é viva, é a palavra de Deus, é eterna. O salmista diz que ela é eterna, para sempre, ó Senhor, permanecerá no céu a tua palavra. Então ela é eterna, então não tem como a gente esgotar os estudos da Bíblia, saber tudo sobre ela. Por isso que ela é ilimitada. Então ela perpassa os anos, os milênios. Já estamos aí há mais de 2019 anos com a Bíblia em punho. E as pessoas não conseguem limitar a Bíblia, porque ela é ilimitada. E ela passa as gerações. Os livros de Platão, de Sócrates, se você encontrar, são nas prateleiras das bibliotecas velhas, mas eles não estão à venda hoje, na atualidade, como um best-seller. E a Bíblia ela continua sendo a mais vendida, o livro mais lido, mais traduzido, e isso é porque ela é viva. A Bíblia é viva, porque o autor que a escreveu, que inspirou as pessoas a escreverem, ele está sempre presente na nossa vida, na nossa mente, na nossa consciência, revelando os mistérios dela. Como ela era transportada, nós não temos esta informação, porque assim o altar do holocausto tinha os varais, que eram 4 pessoas pegando na ponta de cada vara para levar ao altar, assim também como a arca, assim também como o altar de incenso e assim também como a mesa dos pães da preposição. Agora, a bacia de cobre ela não tinha medidas e não tinha varais. Então nós não temos a informação de como ela era transportada, mas era. Então tem alguma coisa significando aqui. E as pessoas não podem carregar a Bíblia. É o próprio Deus que se encarrega de revelar a Bíblia e levá-la ao coração do homem, fazer o homem entender a sua palavra. É Ele quem desperta a mente humana. Como disse o salmista, desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. Como não temos medidas, limites, dimensão para a própria bacia, porque Deus não deu no tabernáculo, simplesmente no templo de Salomão ele fez uma bacia com 5 metros de diâmetro, era chamado mar, o grande mar, onde as pessoas se lavavam, porque a quantidade dos sacrifícios aumentaram. Os serviços dos sacerdotes duplicaram. A nação de Israel, ela aumentou a sua população. Então os sacrifícios também aumentaram. Então Salomão fez com que uma bacia fosse maior e mais sacrifícios cada dia estava sendo oferecido ali. Então no templo de Salomão nós temos as medidas da bacia, mas
No templo dado por Deus a Moisés, como tabernáculo, não tem medida a bacia de cobre. A bacia de cobre foi construída com os espelhos das mulheres, quer dizer, cada mulher tinha um pedacinho de cobre polido. Então ela, através daquele pedaço de cobre, conseguia visualizar sua face para arrumar o rosto, arrumar o cabelo, arrumar a roupa. Eram os espelhos da época, era o cobre polido, que era meio fosco a imagem. Então elas doaram esses espelhos e dela foi feita a bacia, exatamente com esse simbolismo do cobre polido refletir através principalmente da água. A sombra da água do sacerdote, como vocês podem ver, ele olhava para dentro, poderia ver aonde estava a sujidade na sua roupa, nas suas mãos, e ele constantemente lavava essas sujeiras que posteriormente, através das atividades do altar de sacrifício, poderia adquirir com isso, então ele estava constantemente lavando. E não havia limites para pôr água limpa aqui. Toda vez que as águas eram sujas, uma nova água era adicionada constantemente. Não tinha quantidade de vezes que haviam abastecer a bacia com água limpa, mas sempre ela deveria estar sendo usada águas limpas, e as pessoas em atividade, os sacerdotes, a princípio que eram 4, os filhos de Arão eram 4 e Arão o sumo sacerdote. Arão como sumo sacerdote, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 4 sacerdotes que auxiliavam o seu pai Arão. Então, assim como os sacerdotes usavam a bacia de cobre para ver onde estava a sujeira, é exatamente isso. Por isso que nós temos que constantemente estar olhando para a palavra de Deus. Mas nossos pecados não foram perdoados? Foram perdoados. Agora, acontece que nós estamos no mundo. Observe que Cristo lavou os pés dos discípulos com água. E Pedro disse, não, lava meus pés. E Jesus disse, não te lavar não tem parte comigo. Então Pedro disse, então lava o corpo inteiro. Jesus disse, aquele que está lavado não precisa lavar, senão os pés. Então o espírito e a alma já estamos purificados. Mas às vezes as nossas atitudes, o nosso caminhar neste mundo pecaminoso, pega alguma poeira do pecado. Então sempre olhamos para a Bíblia para estar diariamente tirando essas sujeiras e continuando permanecendo limpos na presença de Deus. A bacia era feita de espelhos de bronze polido. Naqueles tempos não havia espelhos de vidro, mas eram feitos de cobre ou de outro metal altamente polido. O Evangelho é como um espelho que nos mostra a nossa verdadeira natureza, nos revela nossos pecados e fraquezas, impurezas ocultas. Então o Evangelho ele é para isso, para mostrar o nosso andar, a nossa atitude, como que nós nos portamos. O Evangelho ele é rico disso, em detalhes, e Deus ele sempre está fazendo uso dos Evangelhos em nossa vida, na nossa alma, para continuarmos cristãos santificados, quer dizer, separados das coisas do mundo. O espelho reflete a nossa beleza natural ou as nossas deformações, mas não pode modificar a nossa aparência. O espelho revela a sujidade, mas não tira a sujidade. Assim como o bronze, que estava ali refletindo a sujeira, não limpava a sujeira do sacerdote. Se ele estivesse sujo com algum sangue, algum carvão da madeira, o espelho por si só não purificava. Mas a água que estava na bacia é que fazia este trabalho de limpeza. Então a palavra de Deus a revela. Nós olhamos para ela e ela revela onde está o pecado. Mostra onde está o pecado. Mas o sangue de Cristo é que nos purifica de todo o pecado e da morte. Para os que estão em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, né? Que andam segundo a lei, mas segundo o Espírito de vida. A palavra de Deus revela quem somos e nos faz conscientes da nossa real situação. É a nossa imagem refletida, como diz Tiago. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho no seu rosto. Porque se contempla a si mesmo e se retira e para logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então não basta somente a gente ouvir sobre as nossas disciplinas, os nossos erros. Não é suficiente isso. É necessário dar crédito, é necessário praticar o ensino. Pôr em prática aquilo que aprendemos. Às vezes lemos a palavra, temos consciência que precisamos melhorar. Mas o que estamos fazendo para obedecer e buscar o favor de Deus, a ação de Deus para nos perdoar e continuar puro? Então é necessário uma ação da parte do homem.
acreditar e pôr em prática, obedecer a palavra. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Porque o pecado maculou a imagem de Deus no homem. E o homem então ficou contaminado com o pecado, a alma contaminada, o espírito contaminado, os desejos contaminados, as vontades do homem contaminada. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E assim nós vamos sendo transformados, renovados, modificados. O nosso espírito já foi religado com Deus, através do sangue de Cristo, do sacrifício e através da palavra. A nossa alma está sendo direcionada também para esta coinonia. Os desejos devem ser concentrados para a glória de Deus, para ser atendida através do fruto do Espírito, não das obras da carne. As obras da carne são manifestas, mas ela deve ser mortificada. E o fruto do Espírito permanece através da ação do Espírito, olhando para Cristo, sendo o nosso consumador, e nós pondo em prática através da palavra. Então nós somos transformados. A imagem de Deus, ela é regenerada no homem. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O pecado não destruiu essa imagem e semelhança, mas maculou. Agora, através do sacrifício de Cristo, nós estamos sendo restaurados de glória em glória para estar perfeitamente como Cristo nos projetou. A palavra de Deus revela-nos os nossos pecados e fraquezas, mas não só. Ela também nos lava. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha aí, Ele é fiel e justo para nos purificar, se confessarmos os nossos pecados. Cristo disse, purifica-os na palavra. A tua palavra é a verdade. Purifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é a purificação através da palavra. A bacia era de cobre e servia para nela os sacerdotes lavarem suas mãos e seus pés, após o oferecimento dos sacrifícios, os quais normalmente deixavam marcas de sangue. Só lavados podiam entrar no santuário sob pena de morte. Então, segundo a lei de Êxodo 29 e também o 30, os sacerdotes não poderiam entrar dentro do lugar santo com manchas de sangue, com cinzas ou carvão, a sujeira no seu corpo. Não poderiam, porque ali é a representação do santo lugar na presença de Deus. E na presença de Deus não pode entrar pecado. No céu não entra pecado. E então na presença de Deus também não. Então eles tinham que se purificar na bacia e entrar limpos. Na presença de Deus só entram os limpos de mãos, limpos de coração. Esta é a simbolização de todas aquelas atividades das quais os sacerdotes praticavam diariamente no altar ou também dentro do tabernáculo. A bacia estava sempre cheia de água limpa. A sua função era a lavagem, repetidamente, das mãos e dos pés dos sacerdotes enquanto ministravam no santuário. Acredita-se que o suporte ou a base da bacia era como uma bacia larga e pouco profunda. Os sacerdotes lavavam-se com a água que caía da bacia de cima. Eles lavavam-se com a água da bacia, não da bacia de dentro ou de dentro da bacia. Porque alguns têm feito este modelo da bacia de cobre. Então aqui nós temos a primeira água e a água que caía na base também já era uma água suja. Então se este mesmo, como alguns acreditam ser o modelo, não era desta água de baixo que caía, que sobejava, que já era uma água suja, mas da bacia da água limpa, da primeira água que era colocada ali. Era prioridade. Somente depois de se lavarem é que os sacerdotes podiam adorar a Deus através do oferecimento do incenso. Então, primeiro eles ofereciam no altar de holocausto, depois de oferecer, quando fosse entrar para dentro do tabernáculo, para continuar o ritual conforme a lei, eles passavam pela bacia para conferir as suas vestes, conferir o seu corpo, se estavam limpos ou não. E só depois disso é que eles entravam para dentro do tabernáculo, chamado lugar santo, onde estava o castiçal, onde estava o altar de incenso e a mesa dos pães da preposição. Mas eles deveriam estar limpos para poder entrar. Não poderiam entrar de qualquer forma. Assim também é nossa vida. Para entrarmos na presença de Deus, para oferecer um louvor, uma adoração, precisamos estar limpos. Observe que Cristo até fez uma relação com alguém que vai oferecer a sua oferta a Deus. E ele se lembrar que alguém tem algo com ele, não é nem ele que tem algo contra alguém, mas alguém tem algo contra ele. Então aqui já acaba a razão. Porque o certo, se a pessoa tem algo contra mim e não eu, ela deve vir a mim, pela razão humana. Mas Cristo, ele inverte isso.
Ele diz assim: se você se lembrar ou descobrir, souber que alguém tem algo contra você, você que tem que ir até ele e pedir perdão para que a sua oferta seja aceita. Então, dentro do tabernáculo, para a oferta, o louvor ser aceito, a pessoa tinha que passar pela bacia de cobre e se purificar, estar justo, aí oferecia ali o sacrifício perfeito a Deus. A lavagem das mãos e dos pés se refere ao serviço que prestamos e à maneira como andamos e nos conduzimos. As intenções secretas do nosso coração estão patentes à luz da palavra de Deus. É aquilo que Cristo lavou os pés dos apóstolos. Quer dizer, o andar, cada andar do cristão diante da presença de Deus deve ser um andar perfeito. Por onde andamos? Como andamos? De que forma andamos? A forma que andamos deve ser uma forma adequada biblicamente, de acordo com a palavra de Deus. O lavar das mãos constantemente na bacia de cobre é símbolo do nosso serviço. O nosso serviço deve ser perfeito, deve ser justo. Nós não fazemos algo para aparecer, para a nossa própria glória, mas fazemos algo para a glória de Deus. Não andamos com os nossos pés para sermos reconhecidos, mas andamos por onde Cristo mandou, ir e pregar o evangelho a toda criatura. E o nosso objetivo é que o nome dele seja glorificado, que ele cresça e que nós diminuamos como uma prerrogativa do apóstolo, do profeta. Então são essas questões que a bacia está ensinando para a nossa vida diária na atualidade. A morte, como resultado do sacerdote, não se purificar, fala-nos do juízo de Deus sobre aqueles que ousam aproximar-se para servir a Deus sem os devidos cuidados. Tais pessoas certamente serão julgadas por Deus. Então, no período da lei era morte. O sacerdote não poderia fazer qualquer coisa e entrar diante da presença de Deus, que era a morte. Então, a morte ela virá, não a morte no caso como na época da lei, que as pessoas morriam literal, mas a morte espiritual. Muitos têm se distanciado de Deus devido aos seus próprios pecados. A Bíblia diz isso: os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. Então, as pessoas morrem espiritualmente, estão distantes de Deus por causa de não olhar a Bíblia e praticá-las. Queremos fazer a obra ou qualquer atitude perante Deus, mas da forma que achamos que é, sem olhar pelas regras de fé e prática que é a Bíblia. A Bíblia é quem vai ordenar qual que é o andar perfeito, a vida cristã e a vida santificada, não a nossa própria justiça. Não nos podemos esquecer que precisamos também ser limpos através da ação da palavra de Deus em nós para podermos servir com dignidade diante do Senhor. Agora vamos para um simbolismo. Já falamos diversos simbolismos ao mesmo tempo que ia apresentando a bacia, mas agora vamos relembrar este simbolismo. A bacia ou lavatório fala-nos da santidade de Deus. Para o servir, os seus servos devem ter mãos limpas e coração puro. Quando cremos na perfeita obra de Cristo na cruz, nós somos purificados com a lavagem da água através da palavra. Para adorarmos ao Senhor, devemos primeiro ser purificados interiormente no coração. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Sem a purificação, ninguém pode ver a Deus. Sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a palavra que santifica, já falamos do versículo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A bacia de cobre é uma figura da palavra de Deus e uma tal indica firmeza, solidez, incorruptibilidade, o poder de permanecer e durar. A palavra de Deus é uma palavra firme e fiel. Assim como o cobre, ele é durável, ele não se corrompe, ele é incorruptível, não enferruja, o fogo não acaba com ele. A palavra de Deus ela é para sempre. Para sempre, ó Senhor, permanecerá no céu a tua palavra, ou como disse o profeta, ou até Pedro: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Ou como o próprio Senhor Deus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A ausência de medidas talvez indique que a palavra de Deus em sua aplicação não conhece limites. A Bíblia é suficiente para nos orientar e instruir em qualquer situação da vida. Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O sacerdote lavava as mãos e os pés. As mãos falam do que o sacerdote fazia. Os pés representam aonde o sacerdote ia. Quer dizer, o trabalho, o andar diante de Deus é o símbolo da lavagem dos pés e das mãos.
A bacia de cobre demonstra duas funções essenciais. Primeiro, revelação. Ela revela, a Bíblia revela. Revelando toda a sorte de sujidade e imundície que podia estar na veste ou no corpo do sacerdote. A Bíblia revela os nossos erros, revela o nosso andar, como devemos andar, se estamos certos ou se estamos errados, se estamos falhando. A revelação para a humanidade é a Bíblia Sagrada. E o segundo é a regeneração, lavando com água essas máculas, de modo a que o sacerdote, quando entrasse no santuário, o fizesse em perfeição e pureza. Então a Bíblia, ela regenera o homem, a palavra de Deus, a lavagem da regeneração. O homem é regenerado por essas palavras. A lavagem da regeneração realiza-se uma só vez, mas a purificação da contaminação do mundo é um processo contínuo, sem a qual é impossível ter comunhão com Deus. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a regeneração do Espírito da alma é uma vez só. Fomos regenerados, fomos purificados, fomos tirados para o reino do Filho do seu amor. Agora, viemos com várias questões em nossa vida que precisam diariamente ser purificadas. É a santificação. Cada dia deixar algum apego que veio com a gente do mundo. E então a gente vai sendo regenerado, purificado diariamente, deixando sempre algo e se tornando cristãos melhores. É chamado crescimento espiritual, maturidade cristã ou estatura de Cristo. Se queremos chegarmos a Deus, levemos em atenção o que nos diz o autor do livro de Hebreus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Então nós observamos exatamente aí, o terceiro tópico diz isso, logo depois desses slides, que a santificação ela é progressiva, que a regeneração é progressiva. A santificação ela é imediata quando nós saímos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Santificar significa cortar e separar as partes. Você corta e separa. Nós somos cortados do mundo e separados para o reino do Filho do seu amor. Agora, nós viemos deste mundo cheio de problemas, cheio de pensamentos que não estão de acordo com a palavra, cheios de atitudes, com uma formação, com um pensamento, uma opinião que às vezes não condiz com a palavra. Então a palavra que é pia diariamente vai nos lavar, vai nos regenerar, ela vai nos moldando. E esta é a santificação progressiva. A santificação imediata é quando aceitamos a Cristo, somos cortados de lá, não temos mais relação com o mundo, mas estamos no reino de Deus. Agora, no reino de Deus nós precisamos aprender, se purificar, aperfeiçoar aquilo que Jesus disse, que Paulo disse para a igreja em Éfeso. Ele mesmo deu uns para pastores, doutores, presbíteros, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Esta é a santificação progressiva, até chegar à estatura completa de Cristo. Então, quer dizer, esta é a maturidade cristã. E através da palavra, da santificação, da regeneração diária, que nós vamos se tornando cristãos melhores. Nesse aspecto, há sim alguém mais santo do que outro. Se eu já estou nessa caminhada de purificação, de regeneração diária, todos os dias, esse que está chegando agora e veio cheio de trejeito tem uma longa caminhada ainda para chegar à estatura. Quer dizer, é o crescimento. Ninguém cresce igual. Alguns crescem mais rápido, outros crescem menos, mas nem todos têm a mesma estatura, mas tem um crescimento. Então assim também é na santificação e na regeneração. Nós devemos ter esse desenvolvimento do crescimento na palavra de Deus, crescimento na maturidade cristã, porque a vida cristã não é somente aceitar a Cristo, ficar no banco da igreja dando glória esperando a volta de Cristo, mas nós temos coisas a galgar. O cristão precisa caminhar nesta caminhada. Precisamos batismo com as águas, batismo com o Espírito Santo, produzir frutos do Espírito. Isto é uma caminhada. Buscar dons espirituais, a Bíblia fala que é uma busca, buscar com zelo os melhores dons, buscar esses dons, uma série de coisas que precisamos fazer. É uma caminhada, é uma progressão. E a santificação da palavra, o entendimento da palavra, até encontrar com Cristo. Então, a Bíblia é o caminho para tudo isso. É apresentado na pia de cobre. Portanto, meu professor, minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma aula excelente, que os seus alunos cada dia mais se interessem pelas suas aulas e pela escola dominical, principalmente pelos ensinos, aprender e praticar. Porque assim estarão sendo cristãos melhores e Cristo, o nome de Cristo está sendo glorificado através da nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula para você.